Atenção, pessoal, gravando, abrindo os perfis de vocês aí, tá? Saudades de todo mundo. Se Deus quiser, daqui uns dias nós estaremos em sala de aula, né? Tomara que se passe rápido, bem rápido, e que a gente possa voltar aí às nossas atividades normais, né, pessoal? Então, olha só, eu tinha postado, eu queria explicar duas coisas para vocês. Eu tinha postado uma atividade lá na plataforma Plural. Então, essa semana é uma semana de revisionais, é uma semana só de revisões. E aí eu dividi da seguinte maneira: nós temos 2 aulas por semana, tanto de história quanto de geografia. Na primeira aula, nós vamos fazer a primeira aula de geografia da semana, né, que é essa. Nós vamos fazer atividades referentes à unidade 1 e 2 da apostila velha, tá? E na aula de quinta-feira, nós vamos fazer atividades da unidade 3 e 4, ok? Então, nós vamos ter um chat online para a gente fazer algumas atividades referentes à unidade 3 e 4, que tem muito, muito cálculo, né? Muita coisa para calcular. Então, na aula de hoje, né? Essa aula vai ficar gravada, ela vai ser colocada lá no YouTube para quem quiser depois ir lá e olhar, para quem perdeu, para quem estiver conectando aí a internet estiver ruim, aí vai poder olhar essa aula lá depois. Então, gente, nessa aula online de hoje, eu vou fazer um resumão da apostila toda, da primeira unidade até a última, ok? Então, vocês vão ficar aí ouvindo um pouquinho, seria bom que vocês fossem acompanhando aí na apostila, né? Nós vamos fazer uma retrospectiva de tudo que a gente estudou. Vou fechar a janela aqui que o barulho está muito. Então, gente, vou fazer uma retrospectiva de tudo que nós estudamos até a unidade 4, ok? Então, assim, as imagens elas estão ficando um pouco travadas, mas é isso mesmo, dando para ouvir tá bom, né? O áudio, o vídeo, ele fica um pouco travado, porque a internet hoje, gente, tá ruim para todo mundo. Tem muita gente aí com problemas com a internet, né? Todas as aulas que eu dei anteriores, sempre tem um aluno ou outro aí com problema na internet. Então, vamos lá, pessoal. Na primeira unidade, não sei se vocês vão se lembrar, né? Na primeira unidade, nós estudamos sobre a ciência geográfica, né? A ciência geográfica, até que a gente aprendeu qual é o significado da palavra geografia. Isso. Qual é o significado da palavra geografia? Que geo quer dizer terra e que geografia significa descrição ou escrever, né? Então, geografia é a descrição da terra, ok? E dentro dessa geografia, dentro dessa unidade, né, de se estudar a geografia, esse termo, a palavra geografia, né, surgiu lá na Grécia Antiga, como vocês estudaram aí anteriormente. Vocês sabem que a geografia, que para desenvolver o raciocínio básico na geografia, existem 5 princípios básicos, na verdade são 7, né? Só que na apostila de vocês ressaltou aí só 5 princípios básicos. Então, gente, dentre os princípios básicos, nós temos aí, né, o princípio da extensão, o princípio da analogia, o princípio da localização, o princípio da conexão e da diferenciação. Então, voltando isso tudo aí, isso está presente na unidade de vocês. Espera aí, no exercício que eu passei para vocês. Deixa eu só ver aqui no meu computador o exercício que eu passei hoje. Só um minuto. Então, na aula de agora, eu estou falando sobre a unidade 1. Vou ter que sair e entrar de novo. Ah, tá. Eu te aceito aqui novamente. Tá bom. Então, gente, olha só. Nós estamos falando na unidade 1. Na unidade 1, a unidade 1 ela não está na revisão de vocês. Por quê? A gente já tinha estudado essa unidade em sala de aula. Nós fizemos um exercício, vários exercícios a respeito disso.
né? Lá no iniciozinho da nossa aula, nas nossas aulas à distância, né, nas nossas atividades remotas, nós fizemos vários exercícios envolvendo esses princípios básicos da geografia. Então, eu vou falar das 4 unidades, ok? Mesmo que a 1 não esteja ali nos exercícios de vocês. Então, vamos lá. Então, são 7 princípios, né? Só que vocês estudaram 5. Então, nós temos o princípio da extensão, da analogia, da localização, da conexão e da diferenciação. Então, olha só. O princípio da extensão. Quem está me chamando? Professora. Oi. Onde que vocês estão? Página 390. Quem está falando aí? É porque falando assim não dá para a gente identificar quem é. Deixa eu ver aqui. Não sei não. É o Cairo, né? E eu tô falando agora. Não, eu tô falando não que não precisa. pediu que página que eu tava, não. Ah, tá. Então, vamos lá. A extensão, né, gente, ela serve para delimitar uma área de ocorrência de um determinado fenômeno. Ok? O princípio da analogia. O princípio da analogia, gente, serve para comparar fenômenos geográficos. 390. 390. Isso é a revisão que a gente está fazendo das 4. Para quem está entrando aí agora, nós estamos fazendo uma revisão geral nas 4 unidades da apostila, tá? Ok, pessoal? Então, continuando aqui. Professora, Oi. qual que é o ID da reunião? O É porque ID o João está lá Pedro no não tá conseguindo grupo. entrar. Tá lá no grupo. É só Só olhar tem lá um no link grupo no que tem grupo. escrito embaixo assim, ó. Quer ver? Deixa eu ver aqui no meu celular se tá aqui. Aqui, ó. Só entrar no grupo que tem lá, ó. Sexto ano. Aí, ó. Deixa eu ver. Ah, esse não foi com o ID. Agora ele entrou. Tá. Então tá. Então vamos lá. Continuando aqui. É porque acabei sem querer ligando aqui e abrindo uma outra reunião. Olha o que eu fiz aqui. Abri uma reunião no celular. Então, pessoal, continuando esses princípios aí, a analogia, né, ela serve para comparar fenômenos geográficos, né, em lugares diferentes. Analogia é uma comparação. A localização, o princípio da localização, né, a área de ocorrência de um determinado fenômeno. O princípio da conexão é estabelecer uma ligação, conectar é ligar, estabelecer uma ligação entre os fenômenos geográficos, né? Pode ser de forma local, regional ou global. E tem também o princípio da diferenciação. O princípio da diferenciação o princípio da diferenciação é identificar, né, a variação, só um minuto, a variação desses fenômenos na superfície terrestre. E tem também o princípio da ordem e o princípio da distribuição, né? O princípio da ordem é organizar esses fenômenos, né? Arranjar a forma de organização desses fenômenos, e o princípio da distribuição é analisar como esses fenômenos são distribuídos na superfície terrestre, ok? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Depois que nós estudamos esses princípios básicos da geografia, aí nós fizemos, né, um apanhado geral, fomos acompanhando a evolução da geografia ao longo das 4 idades. Então, da Idade Antiga, né? Vocês sabem que o período depois de Cristo ele é dividido em 4 idades. A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então, a geografia passou por fases nesse período, nessas 4 idades. E lá na Idade Antiga, né, onde surgiram aquelas teorias dos gregos, na Idade Antiga, vocês sabem, né, que aquele grego lá chamado Eratóstenes, a coisa que aconteceu mais importante com a geografia na Idade Antiga foi isso. Quando o grego Eratóstenes, ele desenvolveu cálculos, né, cálculos matemáticos, usando a matemática, ele desenvolveu cálculos em que ele conseguiu medir a circunferência da Terra.
E muitos e muitos anos depois, né, esses anos se passaram e eles provaram que o grego Eratóstenes ele se aproximou sem tecnologia nenhuma. Ele conseguiu se aproximar muito da circunferência real do planeta Terra. Você sabe que a circunferência é a medida, né? É a medida do planeta Terra e do contorno do planeta Terra. Então, ele conseguiu muito se aproximar, chegar bem pertinho do valor real dessa circunferência. E também nesse período, né, da antiguidade, um filósofo grego, também um estudioso, muito interessado em mapas, chamado Ptolomeu, ele desenvolveu, introduziu, né, no estudo dos mapas, duas palavrinhas importantíssimas que servem de estudo para a gente na geografia, que são os paralelos e os meridianos. Então, os paralelos e meridianos foram desenvolvidos eles foram introduzidos na geografia no período da Idade Antiga por Ptolomeu, né? Nos anos 90 até 168 depois de Cristo. Então, gente, esses paralelos e meridianos, eles servem para definir as latitudes e as longitudes. Vocês sabem disso, que vocês estudaram aí muito sobre os paralelos e os meridianos na última unidade, na unidade 4 da apostila. Nós vamos falar daqui a pouco, ok? Então, os paralelos relacionados às latitudes e os meridianos relacionados às longitudes, ok? Continuando aí. E vocês sabem, né, que a geografia na Idade Média, uma outra invenção também que ia ajudar a geografia foi a invenção do astrolábio, né? O astrolábio, ele é um equipamento bem parecido com a bússola que ajudava no posicionamento geográfico. Foi inventado também pelos gregos. A geografia na Idade Média, vocês sabem que a geografia teve uma regressão, que ela não teve um avanço considerável na geografia dentro da Idade Média por causa de questões religiosas, né? E essas questões religiosas, elas não deixaram que a geografia evoluísse na Idade Média, ok? Tanto é que aquilo que a Igreja Católica afirmava, onde surgiu a teoria geocêntrica, a teoria heliocêntrica, surgiram essas teorias aí, né? E a Igreja acreditava na teoria geocêntrica, que é a teoria da Terra girando em torno dela mesma. E, na verdade, foi provado, né, por Galileu Galilei, depois lá já na idade moderna, que a Terra ela gira em torno do Sol. O Sol é uma estrela que fica parada. Essa teoria é chamada de teoria heliocêntrica, né? O Sol, você sabe que é uma estrela de quinta grandeza, ele fica paradinho lá no lugar e a Terra faz esse movimento em torno do Sol. E esse movimento dura quanto tempo, pessoal? 24 horas. Isso, chamado de movimento de... Rotação. Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, continuando aqui. Geografia na Idade Moderna. A geografia na Idade Moderna foi lá no princípio das grandes navegações, quando surgiram as grandes navegações. Então, teve uma participação muito grande daqueles navegantes na construção de mapas, né? Eles começaram a desenhar, quando os primeiros navegantes, que foram das grandes navegações, como a Inglaterra, Portugal, Espanha, né? Esses foram os principais países que se jogaram nas navegações. A Itália também, né? E esses comandantes dessas grandes caravelas, que eram chamadas, e tudo aquilo ali, eles iam colocando no mapa. E com isso começaram a surgir os primeiros mapas. Eles foram desenhando os primeiros mapas. Então, o período das grandes navegações na Idade Moderna, ele foi fundamental para a construção dos mapas que a gente tem hoje, né? Tanto é quando a pessoa está viajando há muitos dias num navio ou numa caravela, vocês sabem que o balanço do mar, ele faz com que as pessoas fiquem enjoadas, fiquem mareadas, que elas começam a enxergar coisas que não existem, né? A ter visões. A mesma coisa acontece no deserto. Quando no deserto o sol está quente demais na cabeça da pessoa, esquenta demais, o ar é a mesma coisa. Alucinação.
até esses monstros marinhos, né, que eles viram, que eles acreditavam existir nos oceanos, eles pegavam esses monstros marinhos e desenhavam eles nos mapas. Aí nessa época surgiu aquela história daquele monstro do Lago Ness, né? Então, esses monstros aí, eles acreditavam que em certos pontos do oceano existiam esses monstros. No finalzinho da Idade Média, surgiu a teoria heliocêntrica, elaborada por Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, né? Essa teoria heliocêntrica, ela buscava compreender, né, as dimensões da Terra e também que a Terra, no movimento que a Terra fazia em torno do Sol. A geografia na idade contemporânea, né? A idade contemporânea, a idade que a gente está. Então, a geografia, ela teve uma ajuda muito grande aí agora já no auxílio das novas tecnologias, né? Foi onde surgiram as novas tecnologias e enfim, surgiram GPS, satélites, radares, né? Então, a geografia contou muito agora na idade contemporânea com o auxílio dessas grandes tecnologias. Você sabe que na idade contemporânea, o primeiro homem que pisou na Lua, né? A União Soviética mandou o primeiro satélite para fora do espaço. Tudo isso com a ajuda da tecnologia. Aconteceu na idade contemporânea. Ok, pessoal? Então, essa é a unidade 1. E aí, falando sobre a presença da geografia aqui no Brasil, vocês sabem, né, que a geografia ela foi instituída como disciplina em um colégio chamado Pedro II, né? Essa disciplina começou a ser ensinada aqui no Brasil por volta do ano de 1870, né? Aliás, desculpa, 1837, ok? Foi quando a geografia passou a ser ensinada em uma escola no Brasil. E dentro desses grandes geógrafos brasileiros aí, nós temos o principal dos geógrafos brasileiros, que é o Milton Santos, né? Lembram? Então, pessoal, continuando, unidade 2. Alguém quer falar alguma coisa? Levanta a mão. Tudo certo? Então tá, vamos seguir aí agora, tá? Unidade 2, produção do espaço geográfico. Agora, nós vamos falar da geografia, né? No espaço, a produção geográfica. Então, gente, a geografia, a relação da geografia com o espaço. Vocês sabem, lá no início dessa unidade, duas coisas importantes, que são as áreas ecúmenas e as áreas anecúmenas. Isso está no exercício de vocês, ok? No exercício de hoje. Alguém aí já acessou o exercício, sabe? Então, olha só. Então, as áreas anecúmenas são aquelas áreas, né, que podem ser ocupadas pelos seres humanos em caráter permanente, né, com a finalidade de viver, de desenvolver um processo de exploração econômica, de construir a sua casa, de ter o seu espaço de trabalho. Então, essas são as áreas anecúmenas. E nós vivemos numa área anecúmena ou uma área ecúmena ou anecúmena? Ecúmena. Muito bem, nós vivemos em áreas ecúmenas. E as áreas anecúmenas são aquelas que oferecem dificuldade de ocupação pelo ser humano. Isso, dificuldade de ocupação pelo ser humano, né? Então, quer dizer que não existem pessoas nessas áreas? Não. Existem, né? Mas a dificuldade é grande. Por exemplo, nos desertos, nas montanhas. Vocês sabiam que nas montanhas tem pessoas que optam por viver dentro de cavernas? Essas pessoas são chamadas de ermitões. Então, eles vivem sozinhos como se fossem homens das cavernas, né? Eles vivem nesses buracos de montanha e ali eles passam a vida deles ali, como se fossem homens da antiguidade. Esses homens que vocês estudaram em história, né? Ainda existem esses homens que vivem nessas áreas. Então, nas áreas anecúmenas... Ô tia, só para você ver... Pode falar, Arthur. Já passou na televisão, acho que no programa ele
Ah, Passou no programa da Eliana, um hotel piscinas de pedra. hotel construído nas pedras? Sim, tipo assim, era um hotel. Aí tinha várias pedras, acho que no deserto, parecia um deserto. Aí Sim. cada Estranho. quarto era em uma pedra. Então, só que isso que eu falei, quer dizer que por uma área ela ser anecúmena, quer dizer que ninguém mora nela? Não, é o contrário. Tem pessoas que habitam essas áreas e tem pessoas que optam das montanhas, que é o caso das áreas geladas, que é o caso dos desertos, né? Então, nos desertos, existem várias pessoas que moram lá que são os beduínos, né? Eles fazem o comércio pelo deserto, eles andam pelo deserto, eles ficam em tendas e vão trocando de lugar. E continuando aí, né, saindo aí das áreas ecúmenas e anecúmenas, nós estudamos também sobre os princípios, né, sobre os termos geográficos, sobre paisagem, sobre lugar, sobre espaço geográfico, sobre região e sobre o território. Então, nós vamos falar agora de cada um desses, ok? Então, pessoal, olha só. E aí, antes disso, né, falando sobre a escala, vocês sabem, a gente estudou sobre escala lá na frente, lá na unidade 3, nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Nós estudamos sobre escala. Então, uma escala geográfica, ela tem 3 níveis. Essa escala ela pode ser global, regional ou local. Essa escala, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático para a gente entender o que é uma escala global. O coronavírus, essa pandemia do Covid-19, isso é uma escala. Que tipo de escala que é essa pandemia? Global. É uma escala global. Por quê? Isso não está acontecendo, não é só aqui no Governador Valadares, não é só aqui no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. Por exemplo, eu falo assim, o prefeito de Governador Valadares foi cassado. Isso é uma escala o quê? André Merda. Olha só, gente, eu estou dando um exemplo. Olha O prefeito só. foi cassado. É uma escala Regional. como chama essa escala? Regional. Não, local. Escala local, né? Gente, isso é aula, Aí, quando eu gente. falo Isso assim, aqui é aula quando eu falo normal. assim, Meu Deus. peraí, quando eu falo assim, nossa, as professoras do Estado não estão recebendo, o governador Romeu Zema não pagou as professoras do Estado de Minas Gerais. Isso é uma escala, tem muitas aí passando por isso. Isso é uma escala o quê? O meu. Regional. Quando eu falo Regional. assim, no Brasil, o estado de São Paulo é o mais afetado pelo coronavírus. É uma escala regional. Ok? Covid-19. Então, olha só. Então, vamos lá. Continuando aí, né? Sobre os elementos básicos, né? Os elementos básicos da geografia. Vamos lá. O que é uma paisagem? Uma paisagem é um conjunto de elementos, né? Naturais ou humanizados, que nós podemos observar tudo aquilo que os nossos olhos veem, não importa se ela é bonita ou se ela é feia. E as paisagens, elas podem ser ou humanizadas, né? Ou paisagens naturais. Humanizadas são aquelas que têm a ação grande, natural, uma floresta. O homem foi lá e devastou aquilo ali para fazer um pasto, para criar gado, né? Então, é uma área humanizada, ok? E dentro das paisagens também nós temos áreas urbanas, áreas rurais, e essas áreas elas são humanizadas. O lugar, o que é um lugar? Um áudio chiando aí, peraí só um minuto, vou colocar no mudo de novo. Então, pessoal, o lugar, né, é parte do espaço em que vivemos, onde a gente exerce as nossas atividades cotidianas, né? Onde a gente exerce as nossas atividades do dia a dia e onde a gente estabelece uma relação de afetividade. O lugar pode ser a casa da gente, a igreja que a gente frequenta, a nossa escola, uma pracinha do seu bairro, um supermercado ali de um moço ali pequeno, que é um moço que é amigo meu, que eu vou lá comprar. Então, essas relações que a gente mantém com as pessoas, né, onde a gente estabelece relações de afetividade, é chamado de lugar.
A região, né? O que é uma região? É uma porção da superfície terrestre, né? Que apresenta características semelhantes e ela é estabelecida por um critério para definir essas regiões, né? Por exemplo, as regiões brasileiras, elas foram divididas de acordo com critérios geográficos, critérios socioeconômicos, critérios referentes a... Os critérios geográficos são os critérios que são divididos, critérios climáticos, né? Então, as diferenças, as regiões, elas foram divididas dessa forma, né? E aí, o Brasil, para chegar às 5 regiões brasileiras que nós temos, então, vários critérios foram criados aí para dividir, para chegar nessas 5 regiões. Nós já tivemos, com o passar dos anos, né, desde que as regiões brasileiras foram divididas, nós já tivemos uma época em que teve 7 regiões no Brasil, né? Existiu 7 regiões no Brasil. Hoje nós temos 5 regiões. E o território? O território é uma área delimitada, né, onde são estabelecidas relações de poder, geralmente ligadas a aspectos políticos. Tem também o espaço geográfico. O espaço geográfico, ele é o espaço onde são determinadas aí essas ações humanas, né? Onde são realizadas as ações humanas. Então, pessoal, olha só. Indo para a unidade 3, presta atenção no que eu vou falar aqui, que nós temos 5 minutos, mas eu acho que eu vou abrir outra aula para a gente encerrar as 4 unidades, ok? Fiquem ligados aí. Vai passar um pouquinho do tempo de aula de vocês, que é até 11h10, mas eu vou passar esse tempo aí para a gente encerrar as 4 unidades. Continuando aqui, na unidade 3, nós estudamos tudo sobre os mapas. Não, professora. Pode levantar a mão. Não. Parece que alguém falou, sua tia. Então, na unidade 3, nós estudamos, né, sobre a construção dos mapas, como que os mapas são feitos, a quantidade de tipos de mapas que nós temos, de tudo aquilo que está presente dentro do mapa, como que aquele mapa é analisado, né, como que as legendas são elaboradas, que o mapa sem legenda, ele tem pouco valor, a gente não consegue identificar um mapa sem título, né? Então, os mapas sem títulos, que não tem nada escrito, eles são chamados de mapa mudo. Então, vocês estudaram na unidade 3 sobre todos os tipos de mapa. Mapa físico, mapa histórico, mapa demográfico, mapa político, que é aquele que tem os estados e as capitais, né? Os países e as capitais. Então, vocês estudaram sobre os vários tipos de mapa. Iniciando essa unidade, vocês viram lá, né, qual que é o mapa mais antigo do mundo, que era o Gazu, né? É o mapa mais antigo que se teve notícia. E esse mapa, né, o registro desse mapa é de 2.500 anos antes de Cristo, né? Esse mapa aí, o mapa mais antigo do mundo. Então, gente, na construção, dentro das construções dessa matéria, né, construção dos mapas, vocês estudaram também sobre as projeções cartográficas, os vários tipos de projeções cartográficas, são muitos. Só que as principais que vocês estudaram é a projeção cônica, a projeção plana ou azimutal e a projeção cilíndrica, que é dividida em duas, né? Que é a projeção de Peters e a projeção de Mercator, né? Então, só relembrando aí sobre as projeções cartográficas, que uma projeção ela é uma projeção cartográfica, né? Elas são uma rede de paralelos e meridianos utilizados na elaboração de mapas. Então, esses paralelos e meridianos, eles se cruzam ao longo na elaboração dos mapas, né? Então, eles são muito importantes para as projeções cartográficas. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas projeções, vocês podem assistir novamente as videoaulas lá sobre as projeções, ok? Está tudo disponibilizado lá no YouTube. Inclusive, essa aula online também vai para o YouTube depois, para quem quiser assistir novamente, até para fazer os exercícios, ok? Então, nós estudamos aí as 4 tipos de projeções. Vocês sabem que a projeção de Mercator
ela era uma projeção, né, em que Mercator ressaltou na projeção dele lá os países desenvolvidos, ou seja, na projeção de Mercator, todos os países, deixa eu colocar no mudo aqui de novo, alguém abriu. Então, na projeção de Mercator, todos os países desenvolvidos foram destacados, né, que são os países do hemisfério norte. Na projeção de Peters, ele fez o contrário de Mercator. Ele destacou, ele deu mais destaque na projeção dele para os países subdesenvolvidos, ok? Então, a projeção mais utilizada, né, essa projeção de Peters, ela foi utilizada aí no período das grandes navegações. Aí nós temos a projeção cônica, que é aquela, eu joguei tudo fora, os cones, tudo que eu usei naquela videoaula eu joguei fora. Então, a projeção cônica é aquela que você coloca um chapéuzinho sobre o globo terrestre, um chapéuzinho soldado sobre o globo terrestre, né? E nas áreas onde aquele chapéuzinho encosta, são áreas onde não haverá distorção do mapa, né? Ou seja, a parte de baixo da projeção terá uma distorção no mapa, ou seja, uma diferença no mapa. Essas distorções, elas são diferentes, são alterações que acontecem na forma dos mapas, certinho? E nós temos as projeções azimutais ou planas, que é como se pegasse um papel e encostasse no globo terrestre, né? Aqui está o globo terrestre, eu pego isso aqui e encosto aqui no globo terrestre. Então, a área de contato, o que é a área de contato? A área onde o papel está encostando no globo. Essa área é onde não haverá distorção, ok? E continuando aí, dentro dos mapas, né, nós estudamos aí as projeções cartográficas.